Então vamos lá. Vamos formatar primeiro aqui o nosso gráfico por empresa. Vou ajustar ele aqui ao tamanho do container. Primeira coisa, vamos lá, desabilitar essa tela de fundo, né? Ó. Aí ele vai ficar exibindo o que está por trás. Quais são os ajustes que nós vamos fazer aqui? Vou dar um zoom só para mostrar alguns detalhes. Ó, quais são as informações que a gente vai precisar ajustar aqui? Primeiro, o título, certo? Tá um título, opa, tá um título muito grande aqui, ó, contagem de código de funcionários por código de empresa. Então a gente precisa deixar de uma maneira mais intuitiva. Então vou botar o headcount por empresa, tá? Na hora que a gente for editar esse título. Também, olha, ele está trazendo redundante aqui um rótulo do código de empresa. A gente já sabe, já vai ter aqui, ó, headcount por empresa, então intuitivamente a gente já sabe que esses códigos aqui se referem a empresas. Então eu não preciso dessa informação. E também não vou precisar dessa, código do funcionário, contagem do código do funcionário. Eu já vou estar dizendo que é um headcount. Então, a pessoa não vai precisar ter essa informação. E aí, se eu escolher, por exemplo, aqui, colocar a quantidade de funcionários, o rótulo de dados, habilitar o rótulo de dados, para ele trazer aqui, por exemplo, o número de funcionários, aqui também o número de funcionários. Então, eu não preciso ter, por exemplo, essa faixa aqui essa linha aqui informando, né, os extremos do eixo. Eu não vou precisar ter essa informação aqui. Eu já vou ter as quantidades dentro das categorias. Então, eu vou remover também. E aí o nosso gráfico vai ficando mais clean, ficando mais limpo, mais fácil de entender. E eu vou ganhando espaço dentro dessa área delimitadora do nosso objeto visual. Tá bom? É isso que a gente vai fazer então. Então, primeira coisa, mudar o título. Então, meu título aqui vai ser Head Count por empresa. Por empresas. Ok? Eu vou centralizar ele aqui, ó, para ficar no centro do objeto visual. Vou deixar por enquanto a cor da fonte essa mesmo e vou mudar aqui para uma fonte mais amigável, a Segoy Semi-Bold. É uma fonte que eu gosto de usar bastante. Vamos remover agora esses dois rótulozinhos que ficam aqui no cantinho do eixo X e do eixo Y. Então a gente tem que vir aqui no rolo de formatação. Dentro do eixo Y e do eixo X tem uma opção aqui, ó, título, e ele vai vir default, ele vai vir como ativado. A gente pode desativar. O que, que vai acontecer? Ó? Ele eliminou aquele rótulozinho que ficava aqui na lateral e eu acabei ganhando mais espaço para a exibição do nosso visual. Então vamos fazer a mesma coisa lá no eixo X agora. Pronto. Removemos. Ele ficou mais espaço, né? Ficou mais espaçado para a gente, inclusive, exibir as informações. Beleza? No eixo X também, eu nem preciso, na verdade, do eixo X. Eu vou desabilitar ele para a gente tirar essa faixa ali de delimitação da informação. Ó, e vou habilitar o nosso rótulo de dados para que ele exiba a informação da quantidade que cada categoria tem da informação que a gente está analisando, que a gente está prestando, beleza? Aí a gente pode personalizar aqui, colocar a cor que a gente quiser escolher, né? E que ela fique numa posição padrão, na extremidade interna. E aí a gente pode delimitar aqui uma cor de contraste para a gente poder entender melhor a informação. Botar uma fonte talvez bold aqui para ficar mais marcada a informação. E aí está formatado o nosso objeto visual, né? Concordo que esse gráfico aqui é muito mais fácil de ler do que do jeito que estava anteriormente, né? Então, eu consigo saber que a empresa 4 tem 452 funcionários, a empresa 2, a empresa 3 tem 401 e assim por diante. Do jeito que estava, ficava um pouco confuso a gente tentar entender, tentar interpretar os dados, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nesse gráfico aqui, vamos fazer para os outros? Mas aí tem esse trabalho todo de novo, disso tudo que a gente fez? Não precisa. Ó. Clica aqui no gráfico que você formatou. Se ele for da mesma família, como assim da mesma família? Por exemplo, a gente está tratando aqui de um gráfico de barras. Então, as formatações que eu fiz aqui no gráfico de barra, se eu escolher outros gráficos aqui da mesma família, gráficos de barra também, ou gráficos de coluna, ele vai conseguir aplicar as mesmas transformações que eu fiz nesse objeto visual para os demais também. Bom, vamos fazer. Com ele selecionado, vou clicar aqui nessa opçãozinha de pincel de formatação
e vou replicar no próximo gráfico. Olha o que ele fez. Ó. Ele já conseguiu formatar seguindo a mesma premissa que eu havia colocado. É um gráfico de coluna, então ele se limitou ali, né? Por exemplo, na questão do eixo aqui, eu preciso fazer um ajuste, já que aqui eu estava usando o eixo Y, né? E a minha categoria está no eixo Y, aqui está no eixo X, então eu preciso fazer um pequeno ajuste. E o título, não tem como, né? Ele não vai conseguir ainda, pelo menos por enquanto, ainda o Power BI não consegue ter uma inteligência artificial que consiga perceber também o título de uma maneira mais intuitiva, de forma que a descrição fique mais próxima do que a gente precisa. Ele não consegue fazer isso. E nem, né? Seria até pedir demais. Então eu preciso mudar o meu título aqui. Aqui vai ser o head count também. Uma forma que a gente tem para fazer isso é nomear a coluna. Por exemplo, em vez de código de funcionário, eu vou colocar aqui depois como head count, vocês vão ver. Que aí o Power BI consegue mais ou menos já deixar o nosso título pronto. Então, um head count aqui por centro de custo. Eu vou abreviar centro de custo como CCU, tá? Beleza. Depois a gente faz esse ajuste aqui com relação a essa limitação aqui de dados, para que ele consiga eliminar as informações que não precisam ser exibidas aqui nesse eixo. Eu falei aqui, ó, vou pegar aqui o código de funcionário, vou botar como head count. Não é o ideal, porque ele não é o head count, ele é só uma coluna da matrícula. A gente que utilizou a agregação de contagem para ter o head count. Mas olha o que vai acontecer. Ó, o Power BI começa a entender o que você está querendo fazer. Então, head count por código do cargo. E tá certo, né? É uma contagem, porque é uma coluna, a gente ainda não fez uma medida. Se fosse a medida, ele já ficaria aqui com o nome certinho de head count. E é por código do cargo. Então tá certo. Em todas essas outras categorias aqui também tá certo. É uma contagem de head count por tempo de empresa. Grupos, né? Então a gente consegue ir aí ajustando essa informação, né? Mas por enquanto vamos deixar da maneira código de funcionário mesmo, né? E acabou que eu salvei e não vou conseguir voltar. Mas vai ficar, vamos botar aqui, voltar como código de funcionário. Estava como código funcionário. Eu estava com o F maiúsculo e o C maiúsculo. Não vai atrapalhar em nada também não, tá bom? Então agora vamos continuar aqui formatando o nosso gráfico. Eu vou posicionar ele aqui dentro do nosso container. E vou aplicar a mesma formatação. Copio um dos visuais que eu já formatei, pincel de formatação e aplico sobre ele. Beleza? Aí ele perde aquele ajuste que a gente havia feito. Né? A gente precisa vir aqui, né? Foi no eixo, o eixo que a gente está mantendo aqui é o Y. Então eu preciso aqui mudar de contínuo para categoria. Beleza? Aí tá pronto. O nosso título também, né? A gente precisa mudar. Head count por cargo. Beleza. E aí sobrou agora 4 informações aqui embaixo para a gente poder dividir em 3 containers. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar aqui um pouquinho quais as informações realmente a gente quer manter para deixar só 3 gráficos aqui, só 3 visuais dentro desses nossos 3 containers aqui do nosso head count.